Boa noite, Sala Chico. Em mais uma quarta-feira daremos continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, trazendo hoje o 14º capítulo da segunda parte, O Problema do Destino. Vamos começar pela nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e, como de praxe, vamos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que de forma virtual, agradecendo pela oportunidade de estarmos protegidos em segurança, agradecer pelas oportunidades de aprendizado, agradecer pela oportunidade de estarmos à disposição para servirmos na obra da caridade em todas as ocasiões que se fizerem presentes e necessárias, que estejamos, Senhor, alertas a cada oportunidade que nos for dada para trabalharmos no bem. Agradecemos também a existência de cada ponto de luz que nos auxilia e nos ampara nos momentos de dificuldade. Esses pontos de luz sejam as instituições que levam a Tua palavra, sejam as pessoas que nos animam, que nos dão suporte, que todos sejam amparados pelos Teus braços e pela Tua luz, Senhor. Graças a Deus. O 14º capítulo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, dá continuidade à questão que Leon Denis vem trabalhando a respeito das vidas sucessivas. Até agora, Leon Denis vem apresentando qual é a lógica que está relacionada à doutrina das vidas sucessivas, que é um dos suportes, um dos pontos principais do Espiritismo, que é a ideia de que a reencarnação do mesmo espírito no decorrer de toda a sua existência. E Leon Denis vem apresentando para a gente quais são as lógicas que estão contidas dentro dessa doutrina de vidas sucessivas, da reencarnação. Nesse capítulo especificamente, Leon Denis vai procurar refutar as objeções feitas à reencarnação. E eu queria começar esse estudo com uma frase que Leon Denis nos coloca na página 321, que é a seguinte: o homem que vem a este mundo para agir, para desenvolver suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para frente e não para trás. Eu acho que essa frase já diz muito, né? Esse capítulo é um capítulo bem longo, porque Leon Denis ele se propõe a exemplificar bastante o que ele considera como provas a respeito da reencarnação, o que pode comprovar de fato a reencarnação. Então, como nos demais capítulos, ele apresenta diversos estudos de caso que ratificam, que comprovam a questão da reencarnação. Nesse sentido, a gente deve lembrar um pouquinho do próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diálogos que eles têm, no livro que é Espiritismo, a respeito dos contestadores do Espiritismo. A partir do momento que uma pessoa já está predisposta a não acreditar, é o próprio Kardec que nos orienta a não insistir com pessoas que já partem do pressuposto que não vão ser... a gente não tem o objetivo de fazer com que as pessoas mudem de ideia, mas apenas apresentar o ponto de vista da doutrina espírita. Mas se a pessoa já está disposta a refutar, a negativar, a criticar, a gente não deve perder tempo com essas pessoas, a gente deve investir as nossas energias em pessoas que pelo menos estejam predispostas a aprender, mesmo que a gente não vá convencer. O nosso objetivo não é convencer, mas levar esclarecimento. Mas se a pessoa não quer esse esclarecimento, aquele que tem ouvidos ouça, e aquele que tem, para que a gente possa avançar no trabalho. É um exercício de autoaprendizado que eu acho que é uma tarefa do educador levar o esclarecimento, auxiliar o outro no caminho do progresso, mas a gente tem que entender que nem sempre o outro está predisposto a isso. E a gente tem que saber fazer essa avaliação para saber que caminho escolher. Mas nesse capítulo especificamente, Leon Denis ele vai nos apresentar
a refutação das objeções que são feitas à reencarnação. E para ele começa um dos principais questionamentos a respeito da existência, da reencarnação, é o seguinte: se já vivemos antes, por que não lembramos das existências anteriores? Porque a gente, é um dos principais pontos em que se critica a doutrina da reencarnação. Já que a gente tem tantas existências, por que a gente não lembra delas? Então, de acordo com esse filósofo francês, são várias causas que levam a esse esquecimento. E ele apresenta essas causas divididas em duas categorias. Uma fisiológica, referente às habilidades do corpo físico, do corpo material, e uma causa psicológica, referente à teoria do eu. Para isso, Leon Denis ele se deteve na primeira parte inteira dessa obra, O Problema do Ser, a respeito da questão da consciência, da memória, do desenvolvimento desses estágios de consciência do indivíduo, da relação do desprendimento e da liberdade, né, do corpo, do espírito, em relação ao corpo físico, quantas potencialidades são desenvolvidas e apresentadas a partir desses desprendimentos. Então, Leon Denis se deteve nessa primeira etapa para que nós pudéssemos ter o suporte necessário para compreender essa segunda etapa, o problema do destino. Então, essa teoria do eu, que é a causa psicológica, e a teoria fisiológica, elas se dividem, elas se explicam de formas distintas, ainda que complementares, né? Na questão da causa fisiológica para esse esquecimento, a gente deve lembrar que à medida em que o perispírito ele vai se unindo ao corpo físico, vai dividir o estado vibratório desse perispírito, desse espírito, ele vai se diminuindo à medida que a gente vai se ligando ao novo corpo, a esse cérebro que não possui corpo físico. O cérebro físico, ele não possui nenhuma imagem, nenhuma recordação. Tudo o que for recordado é referente ao espírito. E como nosso corpo material limita o nosso espírito, a gente tem essa questão dessa limitação física, né, advinda desse novo corpo que nós estaremos reencarnando, que vai impedir esse esquecimento. E a gente lembra, e o que nos leva à segunda causa, que é a causa psicológica. Leon Denis ele vai nos explicar por que são causas distintas, mas complementares. Ele coloca o seguinte na página 253. Os dois fatores que constituem a permanência e mantêm a identidade, a personalidade do eu, são a memória e a consciência. Ou seja, nossa memória, quando no invólucro carnal, é parcial, assim como a nossa consciência. A única forma de combinar os dois em sua plenitude só pode ocorrer na materialidade. Ele está dizendo aquilo que nós estudamos de uma forma bem detida na primeira etapa do livro, que a memória e a consciência, elas são ilimitadas, mas elas são condicionadas à nossa encarnação. Então, à medida em que essa combinação da memória e da consciência ela alcança a plenitude somente na imaterialidade, quando nós estamos encarnados, essa memória e essa consciência das existências anteriores, ela não se torna tão presente. Alguns traços, logicamente, vão nos acompanhar, porque são símbolo da nossa evolução e do nosso desenvolvimento. No entanto, eles ficam limitados de acordo com o nosso desenvolvimento moral, de acordo com a nossa evolução espiritual. De um ponto em diante, Leon Denis ele vai nos apresentar diversos exemplos a respeito de estudos que foram desenvolvidos a respeito de experiências pós-morte, de experiências de recordação de existências anteriores. Ele vai citar exemplos, por exemplo, de afogados que antes das pessoas socorrerem, de sofrerem de serem socorridos e de desencarnarem após esses acidentes, eles assistem a sua vida em milésimos de segundo. É aquela coisa das pessoas relembrarem, de minha vida passou um filme na minha vida na minha frente, quando eu estava prestes a morrer. Esse filme é uma recordação, é um resgate
dessas memórias anteriores, das recordações longínquas que estão presentes em nossa consciência. Então, à medida porque a gente já está a gente consegue nesse momento estar no estado de desprendimento do nosso corpo, né? O espírito está no estado de desprendimento do nosso corpo. Então, essa relação entre corpo físico, perispírito e espírito, eles vão continuar de uma forma muito dinâmica, e nesse momento de desprendimento vai permitir, né, a lembrança dessas existências anteriores. Sobre essa questão do perispírito, Leon Denis nos coloca: o perispírito, na verdade, ele vai estar nos relembrando. O perispírito é o instrumento de precisão que aponta com fidelidade absoluta as menores vibrações da personalidade. Todas as volições de pensamento, todas as etapas do pensamento, todas as idas do pensamento e todos os atos da inteligência têm nele a sua repercussão. Então é ele que vai permitir também ser um agente, permitir que nós possamos absorver e retomar essas recordações. A partir da página 270, o Leon Denis apresenta os resultados de pesquisas feitas pelo coronel Albert de Rochas, que vão estar de acordo com a doutrina espírita. E ele vai colocar o seguinte: todos os sujeitos, qualquer que fossem suas opiniões no estado de vigília, apresentavam espetáculos uma série de individualidades cada vez menos adiantadas moralmente à medida que se remontava o curso das idades. Em cada existência, expiava-se por uma espécie de pena de talião as faltas da existência precedente, e o tempo que separava duas encarnações passava-se num meio mais ou menos luminoso, segundo o estado de adiantamento do indivíduo. Então ele está dizendo que essa lembrança, ela vai se passar de acordo com o estado de adiantamento do indivíduo. Nós vamos absorver, nós vamos apresentar essas lembranças de acordo com o nosso estado de adiantamento, bem como que à medida em que nós nos distanciamos do momento atual, a gente vai ver que nós estamos menos adiantados moralmente. O que isso significa? Significa que nós estamos evoluindo com o tempo, nós estamos desenvolvendo a nossa moralidade, nós estamos nos distanciando dos nossos instintos primitivos à medida que o tempo passa. E ele comprova que nós resgatamos as nossas faltas pelo que ele chama dessa lei de talião, que nós pagamos, entre aspas, na mesma moeda. Então, se nós cometemos algum prejuízo a uma pessoa numa existência, nessa própria existência ou nas existências seguintes, nós vamos ter que recompensar, nós vamos ter que compensar esses erros cometidos para que nós possamos avançar no nosso desenvolvimento e não ter nenhum tipo de débito, não termos provocado nenhum tipo de prejuízo em outra pessoa. A partir da página 300, o autor ele vai iniciar o estudo das influências das vidas anteriores e as impressões que se podem causar na vida atual. Talvez nesse ponto seja um dos grandes indicativos da existência dessa reencarnação para quem seja um pouco mais leigo no assunto, para quem ainda esteja estudando as questões relacionadas à doutrina espírita. Leon Denis vai citar casos de pessoas que recordavam de outras encarnações durante o estado de vigília. No entanto, a gente precisa reforçar, a gente precisa ter em mente que isso é muito raro. É quase impossível as pessoas recordarem das outras existências em estados de vigília. Mas a gente pode lembrar das pessoas que têm habilidades em determinadas áreas que não tiveram contato nessa existência e que já nascem com essas aptidões impressionantes para música, para arte, para filosofia, sabendo línguas, alguns casos línguas já mortas, né, que não são faladas mais. Então, assim, nesses casos que são extremamente raros, a gente pode comprovar que, de uma certa maneira, houve uma recordação das vidas anteriores. Algumas pessoas remetem isso simplesmente a milagres, mas nós, espíritas, compreendemos o que de fato são esses milagres, né? São as existências, são as potencialidades do espírito desenvolvidas, e à medida que o espírito está mais
desenvolvido, maior são suas habilidades de manipulação de fluidos, de transfiguração, para que ele possa desencadear fenômenos que no geral se denominam como milagres. A partir da página 306, o Leon Denis vai fazer referências a crianças que acabam tendo acessos involuntários ao invisível, e esse acesso involuntário ele é relacionado à adaptação ao corpo físico. A gente sabe que até uma determinada altura da infância, o espírito está se adaptando àquele corpo. Então a criança ela tem o que a gente vai chamar de um pouco mais de sensibilidade para compreender as questões do espírito. Desse modo, uma parte do perispírito ela vai ter essa percepção dessa materialidade de uma forma mais fácil. Então, Leon Denis vai apresentar isso pra gente. Então, ele fala especificamente, nesse caso, das crianças. E ele finaliza com um questionamento que fala o seguinte: mas por que alguns lembram das suas vidas anteriores e outros não? E ele responde: esse fato é estreitamente ligado ao fator moral. A persistência das recordações acarretaria a persistência de ideias errôneas, de preconceitos de casta, tempo e meio, numa palavra, de toda herança mental, de um conjunto de vistas e coisas que nos custaria tanto mais a modificar, a transformar, quanto mais estivéssemos em nós, quanto mais estivesse vivo em nós. O que ele está querendo dizer? Ele está aprofundando um pouco mais a questão contida no Livro dos Espíritos a respeito da lembrança das existências anteriores, porque fala sobre a justiça divina. É uma oportunidade que nós temos de resgatar os nossos débitos com aquelas pessoas que nós cometemos alguma falha, que nós precisamos nos reaproximar. Porque imaginem se nós ainda recordássemos de todos os desafetos que nós desenvolvemos nas encarnações anteriores, se nós teríamos nessa encarnação a força necessária para nós mudarmos esse quadro. E quando eu falo da força necessária, é porque se nessa própria encarnação a gente já tem aquela pessoa que a gente, poxa, não vai dar nessa encarnação, que a gente já é difícil da gente criar um laço, que não precisa ser um laço de amizade muito próxima, mas que seja um laço de respeito, de consideração, de entendimento, de empatia. Por mais que a gente não seja amigo daquela pessoa, eu preciso não desejar o mal a ela. E isso é difícil nessa encarnação. Imagine encarnações anteriores que nós podemos ter feito coisas muito mais graves do que nós temos noção. Então, essa questão desse esquecimento de acordo com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, é uma questão de justiça divina. E Leon Denis nos coloca aqui, nessa obra, exatamente essa questão, que essa persistência dessas recordações, ela alimentaria essas ideias errôneas que nós temos. Então, como nós somos espíritos imperfeitos, esse trabalho seria muito mais difícil se nós mantivéssemos vivas em nossa recordação todas as dificuldades que nós passamos. Então, para concluir, a ideia fundamental que a gente pode trabalhar, que a gente deve ter sempre na lembrança, ter em mente a respeito como Leon Denis coloca, a doutrina das vidas sucessivas, que é a doutrina espírita. A gente deve ter sempre em mente que as encarnações representariam uma ruptura com o nosso passado e com as nossas memórias. Afinal de contas, quando a gente parte do estado inicial, a gente tem todo o espaço necessário para operar as mudanças morais e intelectuais que nós necessitamos rumo ao bem. Então, com o passar do tempo, essas mudanças vão ser suficientes para promover a alteração de hábitos e de vibrações. E de encarnação em encarnação, nós conseguiríamos perceber os efeitos benéficos dessa situação. Então, é uma questão da gente compreender como que é para o nosso próprio bem a questão do esquecimento. E quando a gente recorda de alguma questão, também é para o nosso bem. A gente tem que saber o porquê. Não vamos perseguir essas recordações, porque se há o esquecimento, há um motivo para tanto. Porque, caso contrário, cada encarnação ela seria rodeada de martírios, de erros,
e a nossa evolução seria muito mais lenta, porque nós estaríamos sempre presos aos nossos erros do passado. A gente guarda, é um lugar, é uma questão que a gente deve trabalhar, essa questão do rancor, no desejo de vingança, da raiva, do ódio, da inveja. Então, se a gente conseguir trabalhar esses sentimentos, mesmo que não seja de forma consciente, isso vai se tornar um hábito. E se tornando um hábito, vai fazer naturalmente parte da nossa existência. E como a gente sabe que tudo fica gravado no nosso perispírito, nossa existência ela estará sendo melhor desenvolvida de acordo com aquilo que nós precisamos de fato. Então, a gente deve pensar que quanto maior o nosso adiantamento moral, nosso perispírito vai ter maior liberdade de ação. Então, à medida que as existências forem passando, à medida que nós nos desenvolvermos moralmente, nós desenvolvermos intelectualmente, melhor serão as condições para nós enfrentarmos esses desafios, porque nós vamos ter um arcabouço mais amplo, nós vamos ter maiores experiências, maior sabedoria, maior compreensão da realidade, maior compreensão de nós mesmos e maior compreensão dos outros, do outro, para que nós possamos sempre acessar esses nossos arquivos morais que estão marcados no nosso eu, na nossa memória, na nossa consciência, no nosso perispírito, para que a gente possa seguir adiante. Então, a gente vai ficar por aqui, né, tendo como ideia principal essa questão do quais são os motivos que Leon Denis nesse capítulo nos apresenta, a refutação do argumento para as pessoas sobre o esquecimento do passado, já que a gente reencarna tantas vezes, por que a gente não lembra? Então, Leon Denis ele vem apresentando no decorrer desse capítulo alguns exemplos, bastante exemplos, na verdade, sobre esse assunto e, fundamentalmente, compreender o porquê desse esquecimento, né? Então, a gente vai abrir agora para a nossa discussão. Estejam todos à vontade para deixar perguntas, considerações, questionamentos e críticas aqui no nosso canal do WhatsApp, no nosso canal do YouTube, no Facebook, no que nós estaremos à disposição para esclarecer de acordo com a nossa possibilidade. Um abraço e até a semana que vem.